Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios sobre números no sistema decimal, ok? Vamos começar nessa primeira questão que diz o seguinte: escreva o valor posicional e a ordem do algarismo 9 em cada caso. Então a gente quer aqui identificar o algarismo 9 em cada número e vamos dizer qual é o valor posicional dele e a ordem dele. Então vamos só lembrar aqui como é que funciona essa questão de ordem, né, dos números. Nós temos aqui que os números no sistema decimal, eles são organizados em classes e ordens, ok? Então deixa eu representar aqui. A gente vai ter nos representar aqui, só para a gente recapitular o que é que significa isso, certo? Então, eu vou ter aqui a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Ela é formada por quê? Por unidade, dezena e centena. Então, a gente vai ter aqui a primeira classe, ok? Ela é formada por quê? Ela é formada por centena, dezena e unidade, ok? Aí a gente tem a segunda classe. A segunda classe, pessoal, é a classe das unidades de milhar, que é a nossa segunda classe. Ela é formada por unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então veja que é sempre unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. No caso da unidade simples, unidade, dezena e centena. No caso da segunda classe, que é a unidade de milhar, vai ser o quê? A classe dos milhares, né? Então vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A gente tem ainda uma terceira classe, que é formada, né? Aqui é a nossa terceira classe, que é a classe dos milhões, ok? Então a gente vai ter aqui unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E assim a gente continua. A gente ainda tem a quarta classe, que é a classe dos bilhões, que é que a gente vai ter aqui na classe dos bilhões. A gente vai ter unidade de bilhão. Então, deixa eu escrever aqui, quarta classe. A gente vai ter a unidade de bilhão, a dezena de bilhão, a centena de bilhão e assim por diante. Então veja, quando a gente escreve um número, vou pegar aqui como exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, esse 1940 aqui do item C. Vou pegar aqui, 1940. Então, 1940. Observe aqui, o zero ele está na unidade, a ordem dele é a ordem das unidades. Então, só uma observação aqui, pessoal. Deixa eu avisar aqui. Aqui em cima a gente tem a classe e aqui embaixo a gente tem a ordem, perfeito? Então, a classe, na primeira classe eu tenho três ordens: ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Na segunda classe eu tenho três ordens: unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na terceira classe, eu tenho três ordens: unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Na quarta classe, eu tenho três ordens, então, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E assim sucessivamente. A gente ainda tem outras classes aqui para a esquerda. Vamos ficar nessa daqui até o do bilhão. Então, aqui no número 1940, o zero ele está na ordem das unidades, e ele vale 0. O 4 está na ordem das dezenas, ele vale 40. O 9 está na ordem das centenas, então ele vale 900. O 1 está na unidade de milhar, então ele vale 1000, ok? Então isso aqui significa a questão da ordem e do valor posicional. O valor posicional vai depender de que ordem o algarismo esteja. Então vamos lá. Eu quero encontrar aqui no item A o 39. O 9, pessoal, ele está
nas unidades. Então, o que é que a gente tem aqui? 39 é o quê? É 30 mais 9. Ou seja, o 9 aqui, ele tem valor posicional 9 e ele está na ordem das unidades. Então, ordem das unidades. Ok? Pronto, vou fazer melhor. No lugar de escrever aqui, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vamos numerar as ordens, ok? Então, vamos numerar as ordens da direita para a esquerda. Então, a unidade simples é a primeira ordem, a dezena é a segunda ordem, a centena é a terceira ordem, a unidade milhar é a quarta ordem, dezena de milhar é a quinta ordem, centena de milhar é a sexta ordem, unidade de milhão, sétima ordem, dezena de milhão, oitava ordem, centena de milhão, nona ordem, unidade de bilhão, décima ordem, dezena de bilhão, décima primeira ordem e centena de milhão, décima segunda ordem. Então, o que é que nós temos aqui? O nosso 9, ele vai ter um valor posicional 9, chamar aqui de VP, valor posicional 9, e a ordem dele vai ser, qual é a ordem dele? É a terceira, né? Na verdade, é a primeira, né? Porque é a unidade. Ele está na unidade, ó. Então, a ordem dele é a primeira, ok? Agora, no 94, eu tenho 90 mais 4. Observe que o 90, ele está na dezena. Então, qual é o valor posicional do 9? É 90. E qual é a ordem dele? A ordem dele é a segunda, porque ele está na dezena. Então, ele está na segunda ordem. Vamos agora para o 1940. 1000 mais 900 mais 40. Observe aqui, pessoal, que o nosso 900, né, significa que ele está na centena. Então, qual é o valor posicional do nosso 9? O valor posicional dele é 900 e a ordem que ele ocupa é a ordem das centenas, que é a terceira ordem. Tranquilo? Vamos agora para o item D. 193.400. Então, eu tenho 100 mil, né, mais 90 mil, mais, deixa eu escrever aqui, deixa eu apagar aqui, bora lá, 193 mil, eu tenho 100 mil, mais 90 mil, mais 3 mil, mais 400, né? Então, o que é que nós temos aqui? O nosso 9, ele tem como valor posicional 9.000. E a ordem dele, pessoal, qual é? Como ele tem o valor 9.000, ele está na unidade de milhar. Ó. São na verdade, na dezena de milhar, né? Na quinta ordem, ó. Que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dezena de milhar, que é a quinta ordem. Então, a ordem dele aqui é a quinta. Agora, no número 189.621, eu tenho aqui 100 mil, mais 89 mil, então é 80 mil, mais 9 mil, mais 600, mais 20, mais 1. Então, o nosso 9, ele vai estar aqui com o valor de 9 mil. Então, o valor posicional dele é 9 mil. E a ordem dele, como é 9 mil, ó, são 4 algarismos, 1, 2, 3, 4, ele está na unidade de milhar, que é a quarta ordem, ok? E agora vamos para o 910.303. Então, 910.000, 900 mil. Como a gente está interessado no 9, pessoal, o resto a gente não precisa nem representar, né? Aqui seria 910 mil, aqui eu teria 10 mil, né?
303 mais 300 mais 3, ok? Então, o nosso 9, ele tem aqui o valor de 900 mil. Então, qual é o valor posicional dele? 900 mil. Qual é a ordem dele? Em que ordem ele está, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na centena de milhar, a sexta ordem. Então, ele está na sexta ordem. Então, vamos recapitular aqui. No item A, o número 39, o 9 tem valor posicional 9 e está na primeira ordem. No número 94, ele tem um valor posicional 90 e está na segunda ordem. No 1940, ele tem um valor posicional de 900 e está na terceira ordem. No 193.400, ele tem um valor posicional de 90 mil, ok? Tá faltando um zerinho aqui, deixa eu colocar. Tá faltando um zerinho aqui, ó. Opa! E a ordem dele é a quinta. Então, no número 189.621, ele tem um valor posicional de 9.000 e está na quarta ordem. E no número 910.303, ele tem um valor posicional de 900 mil e está na sexta ordem. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Observe o número em que Lucas pensou e responda as questões a seguir. O número que o Lucas pensou, pessoal, é esse númerozinho aqui. Eu vou escrevê-lo, 10.000. Quantas ordens esse número tem? É só contar o número de algarismos, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 ordens, ok? Quantas classes ele tem? Veja que as classes, elas são de 3 em 3. Então, as 3 primeiras aqui, né, ordens representam a primeira classe. E aqui eu tenho a segunda classe. Então, nós temos 2 classes. Então, quantas classes nós temos aqui? 2 classes. Quantos algarismos ele tem? É só contar aqui, ele tem 5 algarismos. 5 algarismos. Qual é o algarismo da quinta ordem? O algarismo da quinta ordem, pessoal, é esse daqui, né? Que a gente conta a ordem da direita para a esquerda. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Então, qual é o algarismo da quinta ordem? É o 1, né? Qual é o algarismo da unidade milhar? A unidade milhar, pessoal, é a quarta ordem. Qual é o algarismo da unidade milhar? É o 4. Ok? Então tá aí, questãozinha 2 resolvida. Vamos para o próximo. Responda, quantas dezenas há no número 100.000? Muito bem. A gente quer saber quantas dezenas. Para isso, pessoal, basta a gente eliminar as unidades. Eliminei aqui a unidade, então restou o quê? Restou 10.000. Então, 10.000 dezenas. Quantas centenas há no número 100.000? Eu quero saber a centena, pessoal, então eu tenho que eliminar aqui a unidade e a dezena. Então, restou o quê? 1.000 centenas, ok? Então, quando você quiser saber, por exemplo, vou pegar aqui o número 32.578. Eu quero saber quantas dezenas tem esse número. Aí, o que é que eu faço? Eu elimino a unidade. Se eu quiser saber quantas centenas, aí eu eliminava a unidade e a dezena. Se eu quiser saber quantas unidades de milhar, eu elimino a unidade, dezena, centena. E assim sucessivamente, beleza? Bem simples, né, a questão? Bora para o próximo. Escreva a quantidade de cédulas de R$10 que devem ser usadas para compor as quantias a seguir. Ora, pessoal, se ele está querendo cédula de R$10, ele está querendo um número de dezenas. Então, se eu quiser aqui R$250, como eu quero saber o número de dezenas, eu elimino a unidade. Então, fica 25. No 580, eu elimino aqui a unidade, restou 58.
Aqui no R$400, eu elimino aqui a unidade, fica 40. Aqui no R$910, eu elimino a unidade, resta o quê? 91 dezenas, ok? Então, como eu quero saber aqui as cédulas de R$10, eu estou querendo a dezena. Se ele quiser saber o número de cédulas de R$100, aí ele está querendo fazer a centena. Aí você tinha que eliminar o quê? A unidade e a dezena. No caso aqui, como ele quer a dezena, você só precisa eliminar a unidade. O que restar é o número de dezenas. Vamos para a próxima questão. Arredonde o número 26.784 para a dezena mais próxima. Qual é a próxima dezena depois? Eu tenho aqui o 8, né, pessoal? Na dezena, então vamos lá. Aqui nesse número, deixa eu pegar aqui, vou escrever esse número de tamanho aqui maior. 26.784. Então, o que é que ele tem aí? Ele tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Opa, deixa eu apagar aqui. E tem a dezena de milhar. Então, aqui no item A, ele quer a dezena mais próxima. Então, eu vou arredondar aqui o 8 para a dezena mais próxima dele. Como aqui é 84, a próxima dezena vai ser 90, né? Então, eu vou ter aqui o número 26.790. Eu arredondei aqui o 84 para a próxima dezena, que é 90, né? A centena mais próxima, então aqui eu estou no 784, eu vou para 800, então 26.800, ok? A unidade de milhar mais próxima, então eu tenho aqui 26.784, 6 aqui, eu vou arredondar para 27.000, né? Então 27.000. E a dezena de milhar mais próxima, eu tenho aqui 2.000, né? 26.784, eu vou para 30.000, né? Então 30.000 é o valor. Tranquilo, pessoal? Então se arredonda para cima, né? Na verdade, por mais próximo, não é necessariamente para cima. No caso aqui do 84, eu tive que arredondar para a dezena mais próxima. Então, na verdade, pessoal, a dezena mais próxima do 84 seria o... não seria o 90, né? Deixa eu voltar aqui no item A. 26.784. Eu quero arredondar para a dezena mais próxima. No caso aqui, 84, a dezena mais próxima é 80. Então, seria 26.780, né? Eu não vou arredondar para 90, porque 84 está mais próximo de 80 do que de 90. Ok? Então, 26.780. Tranquilo? Se fosse aqui de 5 para cima, eu ia arredondar para o 90. No caso, eu arredondei para o 80. Aqui na centena mais próxima eu tenho 26.784, 784, a centena mais próxima é o 800. No caso da unidade milhar, eu tenho 26.784, 6, 784, a unidade milhar mais próxima é o 7.000. E na dezena de milhar mais próxima eu tenho 26.784, arredonda para 27, né? 27.000, ok? No caso aqui, ele quer para dezena de milhar. Então, a dezena de milhar aqui no 26, a gente arredonda para 30.000, né? A dezena eu tenho que aumentar uma unidade aqui. Então, fica 30.000. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Paulo ganhou 87 carrinhos em um sorteio e sua coleção passou a ter 234 peças. Quantos carrinhos o Paulo tinha antes do sorteio? Então, bora lá. Ele ganhou 87 carrinhos, a sua coleção passou a ter 234. Então, se eu quiser saber quantos carrinhos ele tinha antes do sorteio, eu vou pegar o 234 e vou tirar quantos ele ganhou do sorteio, que no caso é 87. Então, eu vou diminuir, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 7 para 14 dá 7, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 para 13 dá 4, vai 1. 1 para 2 dá 1. Ou seja, ele possuía
147 carrinhos antes do sorteio. Então ele tinha 147 carrinhos, quando ele ganhou 87, ele passou a ter 234, tranquilo? Então ele tinha anteriormente 147 carrinhos. Vamos para a próxima questão. Observe o aeromodelo e responda qual é o desconto dado na venda deste aeromodelo. Então ele custava 1.890 e foi vendido por 1.495. Então, qual é o desconto aí? Vamos fazer a diferença, né? 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Aqui 5 para 10 dá 5, vai 1. 1 e 9, 10. 10 para 19 dá 9, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 para 8, 3. E 1 menos 1 dá 0. Então, o desconto é de R$395, ok? R$395. Só fazer a diferença. E vamos para a próxima questão. Para ir da cidade A à cidade D, é preciso percorrer 550 quilômetros, conforme o esquema mostrado ao lado. Determine a distância entre as cidades B e C. Então, da cidade A para a cidade B, você tem que percorrer 240 quilômetros, ok? Então, da cidade A para a cidade B, 240 quilômetros. Da cidade B para a cidade C, a gente não sabe, ok? E da cidade C para a cidade D, são 180 quilômetros. Então, o que é que nós temos aqui? Eu quero saber quanto é a distância de B para C. Lembrando que de A até D são 550 quilômetros. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou somar essas duas distâncias aqui, ó. 240... Opa, deixa eu apagar aqui. 240 com 180. São as duas distâncias que eu conheço, né? Que é de A para B e de C para D. Somando elas, 0 mais 0 dá 0. 4 mais 8 dá 12, vai 1. 1 e 2, 3. 3 mais 1, 4. Veja que eu somando essas duas distâncias dá 420. A distância total é quanto? É 550. Então, quanto é que está faltando para chegar no 550? Vou pegar 550 menos 420. Né? É o que está faltando. Então, 0 menos 0 dá 0. 5 menos 2 dá 3. E 5 menos 4 dá 1. Ou seja, está faltando 130 quilômetros, que é exatamente a distância de B até C. Então, a distância entre a cidade B e C é de 130 quilômetros. Tranquilo? E vamos para a próxima questão. Cássio tem 285 figurinhas. Ele tem 83 figurinhas a mais que Silvia e 117 a mais que Carla. Explique para um colega como você faria para descobrir quantas figurinhas tem Silvia e Carla. Então, bora lá. Como é que a gente explicaria isso? Eu tenho 285 figurinhas, na verdade eu não, o Cássio. Como ele tem 83 figurinhas a mais do que Silvia, se eu quiser saber quantas a Silvia tem, eu pego 285 menos 83. Então, a Silvia, quantas figurinhas ela vai ter? Eu vou pegar as figurinhas do Cássio, 285 menos 83, que é o que ele tem a mais do que a Silvia. Então, 5 menos 3 dá 2, 8 menos 8 dá 0, 2 menos 0 dá 2. Ou seja, a Silvia tem 202 figurinhas. Do mesmo jeito, a Carla, o Cássio tem 117 a mais do que a Carla. Então, quantas figurinhas a Carla possui? Eu vou pegar as figurinhas do Cássio, 185, menos 117 para descobrir quantas a Carla tem. Então, 7 para 15 dá 8, vai 1.
1 mais 1, 2. 2 para 8 dá 6. E 1 para 2 dá 1. Então, a Carla tem 168 figurinhas. Tranquilo? Então, pessoal, a gente chega no fim desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida, reassistam o vídeo para que vocês possam entender bem detalhadamente as questões, ok? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!